Olá, boa tarde para você. A gente começa esta edição do Manchetes Noticidade falando sobre a operação do GAECO e da Polícia Militar de Sorocaba. O policial civil que estava foragido se entregou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com o Renato Diniz, que nos traz todas as informações. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mariel. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. O investigador Marcos Munhoz, de 30 anos, se entregou hoje de manhã na Corregedoria e foi trazido para cá, para a sede do GAECO, o grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado. E ele prestou depoimento por aproximadamente 1 hora, conversou com o promotor Cláudio Bonadia, ele que está aqui ao nosso lado vai falar sobre isso. Boa tarde, promotor. Qual que foi o conteúdo desse depoimento? O investigador de polícia Munhoz, ele acabou negando todos os fatos, mas confirmou alguns detalhes para a gente importante, principalmente consistente nos veículos que usaram na data dos fatos para que se deslocasse até a casa de um dos investigados da outra operação. Daqui ele foi levado para onde? Daqui ele foi levado para o presídio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vai cumprir prisão de quanto tempo? Vai ficar quanto tempo preso? Então, a prisão temporária que foi decretada de 30 dias e pode ainda ser prorrogada por mais 30 dias. Quais são os próximos passos dentro dessa investigação? Os próximos passos certamente serão ouvir os 2 delegados que eram os responsáveis por esses investigadores de polícia, e hoje ainda a gente está requerendo ao juízo local a cópia de uma medida cautelar sigilosa que estava sob a responsabilidade da DISE anteriormente. Muito obrigado pelas informações. 3 policiais foram presos, eles foram apontados por pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios, suspeitos de receberem dinheiro de traficantes, de criminosos e também de extorsão. Nessa semana a gente acompanhou 27 mandados de prisão, ou melhor, 23 mandados de prisão foram cumpridos, uma pessoa foi liberada, essas pessoas foram levadas para São Roque e ontem encaminhadas para a Capela do Alto, como mostra a reportagem de Pedro Leão. A transferência aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira. 9 presos da cúpula do PCC na região foram levados ao Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto. A mudança foi um pedido do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar de São Roque. A alegação é de que o prédio não teria condições de segurança para abrigar os suspeitos. Outras 11 pessoas estão detidas em presídios da região e da Grande São Paulo. Uma mulher e 2 menores foram liberados. Todos foram detidos durante a operação desencadeada pela Polícia Militar e o GAECO de Sorocaba na última terça-feira. Na operação foram apreendidos também mais de 6 quilos de entorpecentes, celulares, dinheiro, computadores e até papéis da contabilidade do tráfico de drogas. Na quarta-feira, 3 de 4 mandados de prisão contra policiais foram cumpridos. Fernando Toshiyuki Fugino, de 32 anos, Carlos Moroni Filho, de 43 e William Felipe Martins Soares, de 33, estão presos na cadeia da Polícia Civil em São Paulo. Eles, até o último mês de setembro, trabalhavam na DISE e são suspeitos de receberem pagamentos para facilitar a vida de traficantes na região. Telespectadores entraram em contato com a nossa produção para falar do medo que sentem em viver no Jardim Santa Rosa, em Sorocaba. Em um dos casos, até o sonho da casa própria se transformou em pesadelo. É triste, você demora anos para conseguir ter sua casa e depois você fica com medo de ficar na própria casa. Com medo, a mulher não quis se identificar. Há 2 meses passou por um trauma. Meu marido saiu para comprar pão num domingo, 8 horas da manhã. Quando eu acordei, ele estava com uma arma na cabeça e os caras pedindo dinheiro. Entendeu? E se gritasse, estourava a cabeça dele. Eu só olhei pro meu filho, cobri a cabeça dele para ver se ele não ia acordar, né? E começou o terror, né? Foi uns 20 minutos assim de terror que parece que não acabava mais. Por conta do episódio, a alternativa encontrada foi ir com o filho para a casa do pai dela. A família teve que investir na segurança, reforçou o portão e instalou um sistema de monitoramento. Mesmo assim... Eu penso em vender a casa todo dia. Todo dia. E preparada para voltar a dormir aqui ainda? Não sei quando. Não sei. Em 12 anos de casado, o marido jamais passou por situação parecida. É a primeira vez que acontece isso, né?
Eu estou aqui em Sorocaba há 5 anos, morei em São Paulo há 35 anos e nunca vi caso assim. O investimento na segurança custou mais de R$4.000 ao orçamento do casal e, por isso, o Natal deste ano ficou comprometido. Não vai ter. Né? Uma por não poder deixar a casa sozinha também nessa situação e outra pelo gasto também. Né? Não vai dar para fazer Natal esse ano. E de acordo com os moradores, o bairro todo sofre com a violência. Tem gente até com cerca elétrica. Para se ter uma ideia da quantidade de assaltos aqui no bairro, um dos moradores fez um rápido levantamento. Segundo ele, foram 16 roubos somente este ano, uma média de mais de um assalto por mês. A casa aí está à venda já há 2 anos, ninguém quer comprar. Pelo índice de violência, de assalto no bairro ser um pouco alto, eu acho que isso é a dificuldade de vender essa casa. Um dos únicos ilesos da vizinhança é esse senhor, que também preferiu não se identificar. Ele tem uma estratégia para não ter a casa assaltada. Primeiro eu olho pelo portão, vejo dos 2 lados da rua, para ver se não tem ninguém aqui por perto, para mim poder sair e abrir o portão. Se tivesse um compromisso, o que acontece? Pode esperar um pouco, né? Tem que esperar. Ele é obrigado a esperar. Para quem vive no local, uma solução seria simples para inibir os bandidos: a presença da polícia. Mas 8 meses que eu moro aqui, eu nunca vi uma viatura passar nessa rua. Essa rua é um abandono. Esse bairro é um abandono, na verdade, não é a rua, é o bairro. E já que a polícia não aparece por aqui, os próprios moradores decidiram se unir. Vão contratar uma empresa de segurança. O preço que juntos vão pagar? Mais de R$18.000. Infelizmente temos que fazer isso, porque as autoridades, não sei, alega condição, não ter recurso para dar uma assistência. A gente vai ter que fazer isso para ter um sossego a mais, né? Por meio de nota, a Polícia Militar informou que fez um levantamento e do começo do ano até agora não foi registrada nenhuma ocorrência de furto ou roubo nas ruas do Jardim Santa Rosa. A polícia acredita que isso acontece porque a população não registra o boletim de ocorrência, por isso a importância de registrar o BO. Sobre a falta de policiamento no local, a PM informou que a patrulha é feita em escala. E você pode fazer como os moradores do Jardim Santa Rosa. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo nosso telefone, é o 15 3238 8804. A Polícia Militar de Itapetininga localizou uma das armas que foram levadas em um assalto ao fórum da cidade no último fim de semana. Segundo a polícia, um homem de moto foi abordado, não obedeceu às ordens dos policiais e fugiu. Houve perseguição e o suspeito foi detido e confessou que estava com uma das armas roubadas dos vigilantes. No assalto, 6 homens armados com pistolas e fuzis arrombaram o caixa eletrônico de dentro do prédio do fórum, no Jardim Marambá. Além do dinheiro, os coletes, os revólveres dos vigias também foram levados. Até agora, os outros suspeitos continuam foragidos. Continua por tempo indeterminado a greve dos servidores públicos de Votorantim. Há 9 dias, 70% dos trabalhadores, segundo o sindicato da categoria, estão parados. Hoje pela manhã, representantes do sindicato e da prefeitura participaram de uma reunião. Segundo a prefeitura, não houve acordo hoje porque uma audiência de conciliação já havia sido marcada para o dia 18 no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Representantes do sindicato vão participar de uma assembleia nesta tarde para definir se a greve continua pelo menos até o dia 18. O movimento pede diferenciação para os motoristas, aumento igualitário no salário de trabalhadores de todos os setores e ainda o fim do desvio de função. Segundo o sindicato, 600 trabalhadores aderiram à greve. Um homem morreu em uma batida envolvendo 3 caminhões no quilômetro 98 da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. A batida foi por volta das 5h30 da manhã na pista expressa, sentido capital. Segundo a polícia, os caminhoneiros precisaram reduzir a velocidade e bateram por conta de um motorista que seguia devagar. Este veículo, que transportava milho e ração, atingiu a traseira deste outro caminhão do Paraná, que levava bobinas de papel. O ajudante do caminhoneiro não resistiu e morreu no local. Já o motorista não teve ferimentos. A pista ficou interditada por mais de 3 horas. Funcionários da concessionária que administra o trecho retiraram a carga para a liberação da via.
Agora a gente fala do tempo. A sexta-feira é de sol e durante o fim de semana o tempo deve continuar assim em toda a região. Em Sorocaba, a máxima hoje chega aos 28 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Piedade, mínima de 13, máxima de 26 graus. Em Capela do Alto, a máxima não passa dos 28. Jundiaí tem mínima de 17, máxima de 29. Mínima de 15 graus em Itapetininga. O SAI, responsável pelo sistema de água e esgoto de Sorocaba, mudou o número de telefone. Agora, para entrar em contato com a autarquia, é só ligar para o telefone 0800 770 1195. O objetivo é ampliar e modernizar o sistema. Sorocaba recebe amanhã uma festa nordestina com muitas atrações. Renato Diniz. A festa vai trazer um pouco da tradição da Bahia, Pernambuco, Ceará, enfim, do Nordeste. Aqui em Sorocaba moram 150 mil nordestinos, isso sem contar nos filhos, netos e bisnetos. Sobre isso eu converso agora com a presidente do Centro Cultural de Tradições Nordestinas, a Selma Araújo. O que o público vai encontrar aqui nesse sábado? Muita música, muita alegria, muitas cores, muita diversão. Por exemplo, na música, quais vão ser as atrações? Na música nós teremos vários trios de forró pé de serra. Nós teremos no teatro, o Teatro de Mamulengos, né, do Valdec de Garanhuns. Nós teremos as danças folclóricas, o reizado, o bumba meu boi. Teremos uma orquestra de birimbau, capoeira e vários outros ritmos nordestinos. Na culinária, quais são os seus pratos típicos que estarão por aqui? Os pratos típicos não poderia faltar o famoso baião de dois, sarapaté, o escondidinho de carne seca, além dos doces tradicionais da região Nordeste. E da literatura nordestina? A literatura de cordel vai estar presente, não pode faltar, né? Eu costumo dizer que a literatura de cordel, ela retrata o cotidiano do povo nordestino. Então os cordelistas vão estar aqui para estar dando oficinas de estilogravura. De humor, qual vai ser a atração de humor? O humor, nós teremos o humorista José Américo, que vem trazendo toda a satirização de alguns personagens para fazer todo mundo rir bastante. Muito obrigado pelas informações. A festa é nesse sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, na Praça Coronel Fernando Prestes, tudo gratuito. E os detalhes da programação estão no Facebook do Centro Cultural, www.facebook.com/CCTN Sorocaba, CCTN, abreviação de Centro Cultural de Tradições Nordestinas. Vitrine caprichada, exposição de produtos com estratégia. Em meio a muita concorrência, lojistas devem estar preparados para conquistar os consumidores que saem às compras neste fim de ano. Comércio movimentado e mais lucrativo. É a melhor época de vendas no ano. Boa notícia para o comerciante, mas como se destacar em meio a tantas outras lojas? O Sebrae lançou uma lista de orientações para o empresário. Uma das principais dicas é caprichar naquele que vai ser o primeiro contato entre o vendedor e o potencial comprador, a vitrine da loja. Uma pesquisa do Instituto de Estudos em Marketing Industrial com 3.600 entrevistados apontou que 93% dos consumidores se sentem influenciados pela vitrine na hora da compra. Primeiro, é uma vitrine não entulhada de produto, né? É uma vitrine com uma boa iluminação, é uma vitrine com um toque de decoração, pode ser um vaso, pode ser uma escultura, e principalmente com produtos que estão em evidência. Márcia põe os temas de Natal em destaque no estabelecimento que administra. Não poderia ser diferente, afinal de contas, é uma loja de decoração. No comércio há 18 anos, ela precisa se reinventar para atrair a clientela. Vende produtos dificilmente encontrados em grandes mercados, como velas para piscinas ou a meia guirlanda, e também disponibiliza kits para presentes básicos. Nós montamos de acordo com o que ela está pedindo. Esse é um diferencial, né? Porque hoje em dia todo mundo tem produto, né? Então você tem que sair fora do lugar comum, você tem que ter preço. Outra recomendação do Sebrae para melhorar as vendas é buscar qualidade no atendimento. Além de uma equipe bem treinada, é bom deixar o consumidor à vontade. Mara faz isso na loja dela, na Vila Arens. Ela atrai o consumidor pelo paladar. E olha que o ramo dela não tem nada a ver com alimentação. Ela vende roupas femininas, mas separou um ambiente para o cafezinho.
Ela é assim, onde o cliente amigo vem, senta, conversa, toma um cafezinho. Eu tenho clientes que vêm 2, 3 e fazem compras, sentam e ficam aí 1 hora conversando, tomando café. Tem a cliente que vem à tarde para tomar um cafezinho. Se a loja não tiver como fisgar o cliente pelo paladar, basta seguir dicas simples. O principal requisito do atendimento, primeiro, é a educação, né? É a acolhida. Bom dia, bem-vindo, né? O segundo é presteza, é prontidão, é ser rápido em ajudar o cliente a tomar uma decisão de compra, né? Sem ser inoportuno, sem ser inconveniente. Confira mais algumas recomendações. Não escolha o cliente pela aparência. Todos precisam ser atendidos de forma impecável. Invista na iluminação para o dia e para a noite. A vitrine precisa ser iluminada e o reflexo do sol controlado. Os artigos de mais destaque devem ficar na altura do olhar. O ideal é a 1,60 m do chão. No caso das vendas pela internet, respeite o prazo de entrega e permita que o internauta consiga detalhes sobre os produtos. A dica mais importante é ouvir o que o cliente tem a dizer. Repare como a compradora, Maria Cristina, resume todas as dicas até aqui. Os produtos diferenciados, preço, a montagem da vitrine na loja, uma coisa que chama atenção. As cores bem vivas, que chamam bastante assim, o interesse, né? O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade. Nosso Boa Tarde especial é para a cidade de Jundiaí, que amanhã comemora 358 anos. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.